entrou. Tudo bom, Oi, Patrícia? tudo bem? Boa noite. Que Boa alegria. noite, muito bom. Muito obrigado por estar aqui com a gente aqui no Música em Rede, aceitar o convite para a gente, como a gente está falando agora na introdução, é realmente muito bacana, é uma honra mesmo conversar com você. A escola que a gente tem aí é uma referência muito grande a entender essa arte de entrevistar pessoas, além de Que muitas bom. outras coisas incríveis que você faz. Então, muito obrigado por estar com a gente. Espero que seja aí um momento agradável para você também. Com certeza. Um prazer imenso. Muito obrigada pelo convite. E estava adorando aí essa parte inicial das notícias. Que interessante, né? Essa mudança de comportamento e, ao mesmo tempo, acompanhar isso, né? O LP, o CD, o streaming, enfim, essa Teve coisa um toda. vácuo ali no meio do MP3 gratuito que deu uma sacudida no mercado, aí os caras Foi. conseguiram entender como resolver isso com o streaming, então a gente está vivendo realmente uma transformação muito grande, né? E você, a gente vai falar um Uhum. pouco sobre isso do caminho, né? Que você também trilhou muito dessa história do rádio até chegar no digital e você tem tá bem dentro dessa mesma história aí. Mas antes, se por acaso alguém que esteja aqui não te conhece, você vai fazer uma apresentação rápida para o pessoal saber. Patrícia Palumbo. Muito bom. Bom, eu sou jornalista formada pela PUC São Paulo, sou caiçara, nascida em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Faço rádio desde os meus 18 anos de idade, vou para os 55 já. Então, eu estou no rádio há mais de 30 anos. No ar com o Vozes do Brasil há 22. É um programa de música brasileira que começou na extinta Musical FM em São Paulo. Depois com um tempão na Rádio Eldorado e eu comecei a abrir uma rede de emissoras parceiras Vozes do Brasil. Então eu estou em 11 emissoras espalhadas pelo país. E também há 4 anos lancei uma rádio digital chamada Rádio Vozes, que agora está em pleno processo de transformação. Recentemente eu criei o podcast Peixe Voador, que é um jeito de eu me sentir no ar de alguma maneira. Eu faço como se eu estivesse meio ao vivo. Então, tem sido um presente para mim e tem sido muito interessante como as pessoas estão curtindo ouvir, sabe? Sim. Então, sei lá, para quem não me conhece, eu sou uma pessoa de rádio, uma jornalista de rádio. Eu já escrevi, tenho 3 livros lançados, 4 na verdade, um que saiu na Alemanha durante a Feira do Livro de Frankfurt, no ano que foi o ano do Brasil na Alemanha. E eles fizeram pelo Instituto Goethe uma edição toda dedicada à cultura brasileira e o capítulo música foi assinado por mim. Vamos falar sobre isso com detalhes mais para frente, então. Vamos Isso, trazer essa história do livro também, que é super bacana. E, enfim, tem todas essas áreas aí, todas envolvidas aí nessa parte da música brasileira, que sempre foi uma área de atuação muito forte, né, para você, assim. Você já mergulhou sim. nessa história desde o começo? Conta pra gente como é que foi, mais ou menos, essa caminhada sua desde lá no começo, na rádio. Você começou na AM, né, na rádio AM, e agora você está aí com o podcast, ou seja, você passou e entende todos esses caminhos aí. Eu comecei em rádio AM e comecei na Rádio Cultura AM, que era 100% música brasileira. E não foi uma coisa que eu procurei. Na verdade, eu tava na faculdade, do primeiro para o segundo ano de faculdade, e pintou a oportunidade de fazer esse apoio de produção, que eles chamavam na época. E ali eu me encantei com a possibilidade de fazer programação musical, não só nas fitinhas cassete e distribuir para os amigos, mas fazer para centenas, milhares de pessoas, que é o que a gente acaba fazendo no rádio. Sim. Eu fiz fitinha E também. Eu tive minha fase de fitinha ali anos ah, 90. é No começo dos anos maravilhoso. 90 fiz muito também. Hoje a gente Mas faz com certeza, playlist, né, e distribui para playlist. os amigos e tal, é bem legal. Mas foi uma descoberta para mim na Rádio Cultura AM, o quanto a música brasileira ela era mais rica do que eu imaginava. Com 18 anos eu ouvia, claro, o que eu estava saindo da adolescência, né, praticamente. Então eu gostava. Imagina, o primeiro show que eu ouvi na vida, que eu fui na vida, foi do Peter Frampton. Então, eu curtia esse tipo de som, Supertramp, Peter Frampton, Aham. Stones, mais do que Beatles, eu gostava de Stones. E quando eu cheguei ali, eu comecei a descobrir que as músicas que minha mãe cantava em casa, ela não tinha inventado, era tudo verdade. Tinha grandes clássicos do carnaval que ela cantava pra gente, porque ela fazia um bloco de carnaval
que botava a criançada toda na rua para Que brincar, e a legal. gente cantava as grandes marchinhas de Noel Rosa e outros tantos artistas. Então ali eu percebi que dava para juntar duas coisas que faziam parte da minha vida há muito tempo e que eu meio que fazia parte apenas familiarmente. Meu pai era louco por rádio, chegou a fazer radionovela no Rio de Janeiro, porque nascido na Aham. Tijuca, carioca da Tijuca, e quando ele chegou em São Sebastião, que é a cidade onde eu nasci, onde ele encontrou minha mãe, ele deixou no Rio de Janeiro toda uma história de boemia na Lapa e de na Tijuca ter encontrado com Erasmo e Roberto e Tim Maia largando a marmita para jogar futebol no campo, entendeu? Ai, que Então demais. ele trouxe essas histórias todas que ele contava para gente. E quando eu era criança não dava muita bola. Depois eu fui me dar conta, eu falei, esse cara viveu coisas incríveis, né? E eu lembro quando saiu a biografia do Erasmo, ele ficou entusiasmadíssimo, eu trouxe para ele ler, e ele saía de onde ele estava lendo e vinha me contar mais coisas a respeito daquilo que ele estava lendo. Então, ali na... Poderia ter dado depoimentos para a biografia, inclusive. né? Se ele tivesse seguido na bandidagem lá que ele estava no Rio de Janeiro, porque estava largado lá na Lapa. Mas ele, no fim das contas, foi quem me Uma passou referência. esse amor pelo rádio, né? Esse amor Aham. pelo veículo rádio. Então, isso foi muito bacana. Quando eu me encontrei ali, estudante de jornalismo, vendo aquela discoteca maravilhosa da Rádio Cultura, que na época tinha tipo 50 mil LPs, né? E mais aquela possibilidade de fazer programações e editar programas. Aquilo abriu um universo gigantesco para mim. E muito E interessante de você poder, inclusive, mostrar, né, para as pessoas. Você poder ter uma fonte onde você. A curadoria nasce aí, né? De você ter um acesso de fazer esse programa e saber que isso está sendo difundido, né? Para muita gente, exatamente. né? Deve ser bem interessante isso, a força do rádio, né? Nessa parte. Isso é Deve encantar, maravilhoso. né? O que a gente faz hoje, né, nas redes sociais, de compartilhar conteúdo, né, a gente fazia isso muito antes, quando não existiam as redes sociais, né? Então, e essa interação do ao vivo que a gente está tendo aqui agora, por exemplo, quando você tem isso no rádio, é um negócio espetacular, porque eu passei também pelo rádio ao vivo de prestação de serviço, né, como na Eldorado FM, quando a gente criou lá a Hora do Rush, que Sim, foi eu lembro, eu ouvia muito. então, aquilo foi Eu maravilhoso, era. porque ali eu juntei a programação que eu fazia junto com o Juan Trócoli, meu querido amigo, a gente Aham. assinava a programação do Eldorado, e eu entrava ao vivo, então eu mudava a programação conforme o dia, conforme o trânsito da 23, conforme o Aham. frio ou não, e era maravilhoso, meu. Entrar ao vivo no rádio é uma das coisas mais viciantes que tem no trabalho para se fazer. Deve ser mesmo, que essa força de transmitir, né? É bem essa coisa de propagar a cultura também, né? Porque você escolheu estar envolvida com a cultura brasileira ali, né? Totalmente. E eu acho que isso, quando a gente. No jornalismo, né, na PUC, eu tive professores maravilhosos, como o Perseu Abramo, como. Bom, enfim, um monte de gente bacana, mas o Perseu era muito importante para nós, porque ele falava muito da ética, ele falava muito do papel do jornalista como um formador de opinião, de fato, né? Uma pessoa responsável pelo que está sendo dito. Então, isso veio comigo desde aquele tempo. Quando você abre o microfone e você pode falar, você tem esse poder, né, de estar comunicando para muita gente, passando ideias, conceitos, valores, isso demanda uma responsabilidade gigantesca, né? Total. Não é à toa que a gente tem hoje uma boa parcela da população com valores distorcidos, porque a gente vê grandes sucessos de mídia propagando esses valores distorcidos, entende? Uhum. E eu não estou falando isso porque eu sou uma pessoa careta, eu não sou careta, pelo contrário, né? Eu sou bem afim de coisas novas e de mídias novas enfim, eu sou pela liberdade, mas eu acho que quando você Isso dá se uma dilui, né? audiência
Você dá uma audiência gigantesca para um programa como um Big Brother, por exemplo, por mais que nessa última edição tenha mostrado sabe, a vitória de uma mulher negra e que tenham tirado jovens bombados, por que joga esse povo tudo lá dentro? Sabe? Por que dá tanta repercussão para uma briga de gente querendo um comer o outro, um sacanear com o outro para ficar com grana no final? Existe, e ela é movida muito pela curiosidade, né? É colocado ali o que eles entendem que é o que se espera que vá ser consumido. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem a responsabilidade, pelo menos é o que eu imagino, de você tem canais com grande acesso e entendendo a responsabilidade de passar uma coisa um pouco mais profunda com relação à cultura, mesmo que ela esteja ali em volta de uma embalagem de entretenimento, e tudo bem, que é ótimo também, mas que você possa, que ele se preocupe e passe essa parte da cultura um pouco mais profunda e não assim, o entretenimento mais raso, né? A gente está passando por um momento meio maluco de transição, né? Porque você vê também alguns influenciadores aí que pisaram no tomate aí no começo da pandemia, fizeram umas bobeiras e parece que todo mundo falou, opa, realmente, peraí, influenciador como, né? Será que preciso prestar mais atenção em quem eu estou me deixando influenciar, né? Sim, esse conceito é um conceito muito maluco, né? O que eu acho muito interessante nos meios de comunicação de massa é justamente isso. É você aproveitar uma embalagem muito sedutora e você fazer com que, através disso, primeiro você seduz com uma coisa fácil, bonita, agradável. E depois você coloca mais assunto na história. Quando eu fazia o meu projeto chamado Baleia Azul, em São Sebastião, em 1991 eu comecei esse projeto. Era um programa de rádio que falava de música e meio ambiente. Então, para eu ter a audiência da galera toda que me ouvia aqui, eu tocava muito reggae, muito. Então, começava o programa com um reggae do Alpha Blondy misturado com o canto da Baleia Jubarte. Então, era muito legal. Então, eu mostrava para o cara que estava surfando e curtindo um reggae, fumando um para me ouvir, que a Baleia Jubarte, a Raia Manta, enfim, a garopa, entendeu? Que está ali intocada na costeira, tudo isso fazia parte de um mesmo ecossistema e que era mais do que fundamental que ele preservasse isso para que ele continuasse curtindo. Aí eu comecei a fazer grupos de vivência ambiental, um entreposto ecológico. Eu ia nos campeonatos de surf para pôr o som e para falar com a galera antes. Narrar, né? Ali. Narrar a história. E aí eu ia jogando isso. E aí, tá fazendo coleta seletiva? Sabe separar seu lixo? Então, a gente fazia essa coisa. Você oferece o que o público quer, porque você sabe que ele quer aquilo, e oferece também, como diz Gilberto Gil, aquilo que ele não sabe que ele quer. Né? Mas que a partir do momento em que ele tem contato com aquilo, ele passa a consumir. E isso, né, faz com que a gente acrescente alguma coisa, né? Você contribui com alguma coisa. Porque entretenimento é divertido, mas tem que ter um fundinho, né? Tem que ter alguma coisa. Até inclusive que rádio e televisão elas utilizam de ondas públicas, né? São concessões, então há de fato uma responsabilidade, porque para você acessar você tem o aparelhinho, você simplesmente liga. É muito diferente de internet, que você tem que ter acesso à internet, comprar um acesso à internet, ter um aparelho e todas as coisas para você. Aí você escolhe o que você quer e aí realmente é uma terra ali mais difícil, né? Mas a partir do momento que você está falando de ondas públicas e com um acesso muito fácil e rápido a elas, a responsabilidade realmente tem que ser muito maior. E há essa necessidade de vir desses veículos também uma coisa mais profunda, né? A gente conseguir discutir para também que a gente possa ter argumento para não cair numa discussão rasa, né? Que a gente infelizmente vem vivendo aí e até perigosa, né? A gente acaba caindo no... Não, é horrível. A gente tem que formar massa crítica, né? Não massa manipulável, não massa que está aí só indo e tudo bem. Não, tem que pôr a dúvida no ar, tem que pôr o questionamento. Eu acho que essa questão do rádio no Brasil, a maneira como as emissoras, as concessões são distribuídas, é tudo muito
é tudo muito mal feito, mal agembrado, sabe? É concessão política, é troca de favor. Rádio é poder, comunicação é poder. Então, eu estou numa onda agora de rádios comunitárias, sabe? Sim. Porque é onde a gente, quem sabe, poderá fazer uma nova revolução nos meios de comunicação abertos, né? Quase pelas micropolíticas, né? É Sim, quase. sim, sim. E você veio, então, se descobrindo aí o seu lugar e a sua forma de atuar, né, na rádio. E a coisa das entrevistas, principalmente com artistas da música, como é que surgiu, assim, para você? Ah, essa história eu adoro contar, já contei bastante, mas é sempre muito saborosa. Eu estava na Cultura AM, justamente, ainda sem nenhum espaço só meu, né? E o Cazuza estava fazendo show no Aeroanta. E aquele show maravilhoso que teve a direção do Ney Matogrosso, e Sim. tinha uma coletiva, né? E nessa coletiva a repórter oficial da rádio ia, e eu pedi, pelo amor de Deus, deixa eu ir, carrego seu equipamento, fico quietinha, não falo nada, quero ir. Louca pelo Cazuza. Quando chegamos lá, a entrevista correndo, a coletiva correndo como rolam todas as coletivas, que são maçantes, né? São chatíssimas, é tudo lugar comum, são sempre as mesmas perguntas, ou o jornalista está tentando arrancar uma manchete do entrevistado. Polêmica. É aquela coisa, aquela provocação que eu acho que eu não é o meu tipo de entrevista. E eu estava com a cabeça assim, fervendo de vontade de fazer uma pergunta para ele, até que eu levantei a mão e pedi, posso fazer uma pergunta? E ele disse, claro que sim. E eu perguntei para ele sobre a influência de... Não era bem a influência, eu perguntava se ele tinha essa escuta, porque era o que me parecia quando eu... Ainda é, né? O que me parece quando eu ouço a música do Cazuza, que ele tinha uma escuta de Dolores Duran, Lupicínio Rodrigues, Dalva de Oliveira, essa galera da pré-bossa nova, da canção, do samba canção. E ele Uhum. amou a pergunta, disse que sim, e conversamos um tempo ali a respeito disso na Dominou a música dele, coletiva. basicamente, e foi uma delícia. Aí ele me convidou para ir ao show à noite, eu fui, e quando ele chegou, ele me viu, e foi maravilhoso, eu fiquei muito empolgada, e naquele momento resolvi que ia fazer isso da vida. Ia começar a perguntar para as pessoas, para os artistas que eu ouço e admiro, se aquilo que eu estou imaginando enquanto eu escuto é confirmado por eles. E isso é delicioso quando acontece, né? Você É. ouve uma canção e fica ali deschavando ela, sabe? Instrumento por instrumento, levada por levada, aquela concepção de arranjo e tal, e fica imaginando, né? Por onde será que passou a cabeça da pessoa para chegar ali? Aí você vai e pergunta, e a pessoa confirma. Isso é delicioso. Adoro. É uma sensação incrível, né? Você poder entrevistar e conseguir adentrar, né? Porque essa coisa da entrevista não é muito fácil, como eu estava falando aqui. A gente começou essa história de entrevistar aqui no Música em Rede e tem sido um aprendizado diário, assim. A gente conseguiu atingir umas 50 e poucas entrevistas agora e revezando, né? E o Henrico, então a gente fica se conversando, depois, cara, vamos tentar fazer isso, vamos tentar entender mais ali. Então é um negócio que a gente entende que vamos aí ter bastante tempo para achar esse lugar, né? Você demorou, assim, você conseguiu achar seu lugar muito rápido, não? Como que você se viu nessa posição curiosa? Curiosa é uma coisa interessante. Ser curioso ou curiosa já é o começo da história, né? Você tem que ter interesse naquilo. Você tem que estar realmente interessada naquele assunto, naquele artista. Eu vou falar mais da música, né? Quando eu vou fazer uma entrevista, isso já acontece há muito tempo, eu sei do que eu vou falar, né? Quando eu vou fazer uma pergunta para o artista, eu já ouvi o disco inteiro, se não a obra inteira, pelo menos, né? Se eu vou entrevistar, hoje à tarde entrevistei a Adriana Calcanhoto sobre o disco novo, Uhum. o Só, né? Que ela lançou aí pela Muito legal quarentena. a forma como ela está Maravilhoso. fazendo isso, está muito legal. Né?
E é um formato de diário. Então, assim, Uhum. uma coisa que eu nunca deixo de fazer é olhar a ficha técnica inteirinha do disco, saber quem tocou o quê, quem são os autores de cada canção. Não necessariamente são todos iguais, são todos dela, tem novos parceiros, não tem. Isso aqui se parece com que outra canção que ela já fez. Isso daqui evoluiu de onde dentro da história da carreira dela. Que livros teriam sido parte desse processo? Tem citação de poesia aqui dentro? Não tem. Essa frase já ouvi em algum outro lugar? Veio de algum outro poema? Sabe? Então, Uma eu acho que quando... investigação, né, pela obra, né? Claro, isso é fundamental, porque quando você vai fazer uma entrevista, você vai conversar com uma pessoa. Você conversa muito bem, primeiro, se você tem interesse legítimo naquela Uhum. pessoa, naquele artista, naquele seu interlocutor, e depois, se você se informou bastante a respeito daquilo. Uma outra coisa é o seu repertório pessoal. Quanto Uhum. maior o seu repertório, melhor você vai conversar, né, com aquela pessoa. Porque você vai fazer pontes. As pontes são fundamentais, né? Que você vai fazendo. Você vai abrir janelas para quem está te ouvindo, para quem está para a pessoa que é seu interlocutor, interlocutora naquele momento, né? Você vai levantar para o outro cortar, sabe? Então é isso, é jogar frescobol na praia. Você tem que jogar na raquete, sabe? Uhum. Você não vai sacanear, você vai jogar na raquete, porque aí o jogo continua, sabe? E eu Sim, acho que joga na é bem raquete com uma jogada às vezes nova, mas na raquete, né? raquete, porque é isso, você tem que bater uma bola, né? Você tem que trocar uma ideia. E Então você vira, eu desculpa. acho que é meio por aí. E você vira uma ferramenta de quem está ouvindo também, né? Você é o Sim, representante, né? A pessoa que está ouvindo fala, nossa, ótima essa pergunta, nossa, adorei isso. Inclusive, algumas pessoas é. escreveram aqui sobre isso, assim, como descobriram artistas por causa das suas entrevistas. Tem gente Ah, que escrevendo legal. aqui no nosso chat. E também por isso, e você descobre, e não só descobrir artistas, mas também você descobre sobre o artista por conta de quem entrevista, né? É bem bacana isso, né? Isso é importante. Muitas vezes, quando eu estou fazendo uma entrevista, eu meio que já sei, já conversei com esse artista algumas outras vezes, já encontrei em outros lugares, em show, já troquei ideia. Mas eu não posso passar para o meu ouvinte que eu sei. Então não importa se você que está aí me ouvindo não sabe ainda, né? Então é como você falou, o jornalista ele é parte do veículo, né? Eu estou aqui para, se eu estou te entrevistando, eu estou aqui para que as pessoas te ouçam através de mim. Então eu vou Uhum. conduzir essa entrevista, eu vou conduzir essa conversa para que saibam quem é você, né? O que você quer dizer. Isso é super importante também. Total. Quando você. Aí você focou essa coisa de entrevistar artistas da música no projeto Vozes do Brasil, né? Que agora tem aí 22 anos, é isso? Isso, exatamente, exatamente. E concentrou o projeto de entrevistas de artistas da música no Vozes do Brasil. E aí você tá com ele transitando em diversas rádios aí do país, né? Sim, são 11 emissoras parceiras, de MEC a MFM no Rio de Janeiro, até passando por Brasília, Nacional, em Recife estou na Frei Caneca. A maior parte delas, a maior parte dessa rede é formada por rádios públicas ou universitárias. A Cabo Branco FM, em João Pessoa, e a Beach Park em Fortaleza, talvez sejam as duas únicas emissoras comerciais. Todas as outras são públicas ou universitárias. Porque eu tenho um acordo com essas rádios, que é um acordo editorial. Eu não Uhum. quero, obviamente, que mexam no meu programa, né? Então, eu preciso que exista uma afinação entre a gente, entre o programa, a grade dessas emissoras e o que eu estou colocando no ar também. Eu já tive problemas. Uma vez eu tentei colocar o Vozes do Brasil na rádio JB do Rio de Janeiro e a JB me disse que meu programa era muito alternativo. Que o máximo que eu podia fazer era tocar uma Adriana Calcanhoto, por coincidência. Mas muito Itamar Assunção, não dá para tocar tanto Itamar Assunção. Vamos pegar esse gancho, porque
quando você está trabalhando com a rádio, que tem essa coisa deliciosa, super importante da rádio, né, que você experiencia, e aí você também tem agora o Peixe Voador, que é um podcast que você distribui pelas plataformas digitais. Antes disso, o aplicativo, né, do Rádio Voz, onde você também teve não só o seu programa lá dentro, como fez uma curadoria de outros apresentadores que trouxeram também as experiências dele. E aí existe uma outra autonomia aí, né? Que aí você realmente, na rádio você tem esse acordo, essa conversa, e aí você parte também para o digital, e aí você assume essa autonomia, né? O Rádio Vozes foi isso para você? Totalmente, porque quando a gente trabalha muito tempo dentro de um veículo, você vai percebendo todos os lados, né? O bom e o ruim de estar dentro de um veículo de comunicação, de estar dentro de uma empresa de comunicação, grande ou pequena, enfim, você tem uma série de regras para cumprir, para levar adiante. E eu sempre fui um pouquinho rebelde, né? Sempre quis fazer as coisas mais do meu jeito, do jeito que eu acreditava, porque se está dando certo, por que não? Esse tipo de coisa. Mas quando eu tive a ideia de fazer a Rádio Vozes, foi por um desejo muito forte de tentar mostrar que é possível fazer rádio com qualidade, com curadoria artística, com ética, com transparência, porque muitos e muitos e muitos anos participando desse ecossistema do rádio comercial tradicional, aquilo foi me dando uma angústia, sabe? Por isso tudo que a gente está falando aqui, pelo sistema de concessão, pelo jabá, que nunca chegou perto de mim, mas nunca chegou no meu colo, vamos dizer, mas à minha volta as coisas aconteciam. E é enlouquecedor você ver a diversidade que tem de música nesse país e acompanhar as emissoras colocando um mínimo disso no ar, sabe? Rádios que se dizem modernas, rádios que se dizem contemporâneas, tocando música brasileira feita só nos anos 90. Sim. Sendo que nós temos uma história, né, gigante da canção brasileira. Desde o começo de tudo, né? Imagina, no Vozes do Brasil mesmo, eu coloco desde Elisete Cardoso até Isabela Moraes, né, para fazer uma longa linha, né, de tempo aí. Então, a Rádio Vozes foi esse desejo de fazer também uma rádio associativa. Eu tive trabalhando na França um tempo, no Ano do Brasil na França. Eu fui para uma cidade na costa francesa, graças a Deus, maravilhosa, chamada Marseille. E ali eu trabalhei numa rádio chamada Rádio Grenouille, que é Rádio Rhin, a tradução. Porque o cara que criou essa rádio, ele fugia de uma vila para outra com o transmissor nas costas para a polícia não pegar ele. Até que a legislação francesa permitiu que ele se estabelecesse como uma rádio associativa. O que significa que a sociedade civil organizada toma conta desta rádio. Entende? Então, você tem ali a representatividade de vários bairros, de vários grupos, possibilidade de fazer documentários sonoros. É uma rádio maravilhosa. E eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Fermentando na minha cabeça. Até que um dia pintou a possibilidade de eu inventar uma moda qualquer, criar uma iniciativa, empreender. E eu criei, então, a Rádio Vozes, com esse desejo de fazer uma rádio que mostrasse a diversidade da música brasileira, mas não só, também música internacional relevante, uma rádio que pagasse direitos autorais, né? E uma rádio que mostrasse várias outras vozes, né? Não só a minha, mas várias outras vozes, e abrir espaço para muita gente que podia entrar ali. E aí fomos indo, fomos dando certo, dando errado, dando certo, dando errado, até que chegou essa crise absurda que estamos vivendo, o dólar a quase R$6, e isso fez com que eu precisasse transformar tudo. E hoje a rádio está nova, está outra coisa, está com o meu conteúdo gerado ali, e a gente está refazendo o app, refazendo o site, essa coisa toda. E aí você aproveitou e já adentrou ali com o Peixe Voador como podcast. Está sendo uma experiência específica para você, assim, fazer um podcast?
Específica, está sendo muito interessante, porque a gente sempre falou que o podcast é o rádio feito livremente, o rádio sob demanda, né? Vamos dizer. Aham. Mas tem outras diferenças, né? Tem outras questões aí que são importantes. Tem uma questão do timing, tem a questão de como o seu público acessa aquilo. E tem uma coisa que para mim é o melhor de tudo, que me proporcionou, o Peixe Voador está me proporcionando um espaço que há muitos anos eu não tinha. Por conta da minha especialização em música brasileira, eu sou chamada para falar de música brasileira, eu falo de música brasileira, eu estou entrevistando gente todos os dias quase sobre música brasileira. Neste programa, neste podcast, aliás, eu falo do que eu quiser falar. A princípio era isso, eu até brincava em casa, falava, eu vou fazer o meu podcast. Como vai chamar? Meu podcast, o meu podcast. Vou voar. Tipo isso. E aí pintou esse peixe voador. E aí eu falo das coisas que são parte do meu universo, né? Eu uso música às vezes para ilustrar, mas eu falo muito de literatura, poesia, aquilo que eu te falei ainda há pouco do seu próprio repertório. E como Aham. eu agora estou com quase 55 anos, eu acho que eu posso falar à vontade do meu repertório, porque quando a gente é jovem, a gente deve ouvir mais do que falar, né? Em É alguns casos verdade. mais velho também, mas eu acho que eu acho que hoje eu posso me dar essa indulgência. Eu abro o microfone e falo do livro que eu estou lendo, é maravilhoso. Isso é muito legal, né? Essa possibilidade que o podcast tem de você conversar com quem realmente. Até para ter uma limitação de você poder tocar músicas nele também, né? Que é uma Uhum. coisa de direitos e tal. Isso acaba forçando a gente também a ir para o campo das ideias, né? A gente tem aqui essa conversa no Instagram ao vivo, e quando a gente faz o podcast lá, aí sou eu e o Rico mais duas pessoas. Então força a gente a ter uma coisa de um diálogo em grupo e ir para o campo das ideias de uma outra forma também, né? Sim. Você traz outras pessoas também? Você busca trazer outras pessoas para essa conversa? Ou você pretende Ainda, ficar, né, eu não colocando sei. as suas ideias ali? Que acho que é interessante, porque um formato novo, né? Específico, de fato. Para mim é bem gostoso. É como se eu estivesse no ar ao vivo sozinha, sabe? Aham. Aí eu abro o microfone e saio falando. Há algumas edições atrás, eu já não me lembro qual, eu coloquei o Otto falando um poema Sim. dele, que ele me Aham. deu uma entrevista para uma outra coisa, e aí ele pegou o livro que ele ainda vai lançar e leu um poema para mim, e eu falei, vou pôr no Peixe Voador. Hoje, com a Adriana, eu já gravei um Peixe Voador inteiro com ela, né? Aproveitei e tratei desse assunto, literatura, Uhum. porque ela tem livros, né, lançados e tal. E acho que vou experimentar, vez ou outra, fazer assim. Mas eu gosto de ter o meu espaço, sabe? Isso é ótimo. Eu adoro te ouvir. Que bom, que bom. E você, aproveitando esse gancho da literatura, você tem livros lançados também, né? É uma outra mídia ali que você também lançou mão, né? Sim. E é uma delícia e eu tô com novas ideias aqui. Eu tenho o Vozes do Brasil, programa de rádio, acabou me abrindo outras possibilidades. O primeiro livro eu lancei em 2002, o segundo em 2007, o terceiro dessa série Vozes do Brasil Entrevistas, né? Agora em 2019 pelas edições Sesc, fazendo um compilado dessas publicações todas. Então, são 33 entrevistas, de Elza Soares e Jades Macalé, passando por Djavan, Mônica Salmazo, Pato Fu, Rita Lee, Tom Zé, Nossa, o Criolo. melhor que a música brasileira pode Não, fornecer. é realmente uma delícia. Naná Vasconcelos, Itamar Ah, incrível, Assunção, Cássia saudades. Eller. A entrevista com a Cássia é incrível, é uma delícia. Tá na última edição do Entrevista com a Cássia. A Tá da Cássia estava nessa na nova edição. primeira e nessa Na nova primeira. edição tem todos. Vou pegar para te mostrar, peraí. Ótimo. Vamos aproveitar e mostrar para Ó, nosso público aí, ó. Vozes do Brasil, edição de 2019. Pelo entrevistas Sesc. reunidas pelo Sesc. Tem e-book também, pode comprar, pode baixar pelo Kindle se quiser. Ótimo. E é uma delícia, é uma obra que para mim
a minha pretensão é que seja uma obra de consulta sobre a história da música brasileira nos últimos 20 anos e até para trás um pouco, né? Porque se eu tenho aí Jardim Macalé, Gal Costa e Elza Soares, a história vem de antes, né? Sim, sim. Então é uma delícia. Eu gosto muito desse trabalho. Começou Você- porque o Ed Mota me chamou para ouvir discos na casa dele. Eu falei, eu vou, mas eu vou registrar tudo. Olha só, foi o gatilho, foi ali com a Ed Mota. Foi ali com o Ed. Foi muito bom. O livro, você acaba tendo que fazer uma pesquisa de volta ao que você já fez, né, para montar esse livro de novo. Não deixa de ser um processo de curadoria também, né, Sim, do sim. seu próprio trabalho, né. E É, você tem esse total. trabalho de curadoria também com outros veículos, né, de dar essa consultoria. Como é que funciona essa parte? E com quais veículos que você tem trabalhado? Eu já fiz curadoria para várias frentes, né? Já fiz curadoria para festival, já fiz curadoria para o Natura Musical um tempo, participei dos grupos ali de criação até do projeto. E faço hoje parte do Conselho da Enciclopédia de Música do Itaú Cultural. Fiz curadoria para a TV Cultura, criei lá um programa chamado Escala Musical, que é um programa de encontros, de encontro entre artistas que chegam a São Paulo. Então é o Brasil inteiro convergindo para São Paulo e fazendo música nessa cidade, né? Então eu fiz encontros entre Ana Vitória e Patrícia Bastos, né? A Olha dupla Ana só. Vitória e Aham. Patrícia Bastos, que é uma cantora do Amapá, né? Uma cantora com totalmente outra onda, Aham. Lirinha e Arthur Nogueira, além de promover o encontro, propor o encontro, propunha também a música para eles cantarem juntos. Sim. O Lira e o Arthur fizeram Três da Madrugada, que é uma canção que tem em cima de um poema de Torquato Neto, então tinha a ver com os dois. Chico César com Josiara, são gerações diferentes, mas Sim. intenções muito próximas, né? Sim. Fiz Baita com que encontro. Lued Luna cantasse pela primeira vez na vida dela com um estúdio no piano, o estúdio do Simoninha. Fizeram juntos a música do Monsueto, que Milton Nascimento gravou com Alaide Costa. Se você Aham. não me queria... Como se chama essa canção? Não Não devia me devia iludir. Essa aí. não devia se apaixonar, não devia. Não devia Uma me coisa iludir assim. nem deixar... Me É, deixa em paz é o nome. exatamente. E aí você promoveu esses encontros, e aí esse foi o trabalho com a TV Cultura, né? TV Cultura. E aí o Itaú Cultural e tem a Casa Brasileira. A Casa Brasileira é uma casa aqui em São Sebastião que funciona num sobrado antigo na Rua da Praia, que foi o antigo Hotel Praia, onde meu pai, o carioca, de quem já te falei aqui, ficou hospedado quando chegou em São Sebastião. Virou um Aham, centro cultural. E é um centro cultural que é administrado pelo Instituto Mpumalanga, que é um aham, instituto que trata de tradição, tanto que eles trabalham com as populações indígenas da região do Rio Purus e também com cultura caiçara. E aí, Adriana Saldanha, jornalista com quem eu trabalhei na ESPN Brasil, quando eu fui repórter de esportes radicais, no surf. do surf, etc., me chamou para fazer uma curadoria. E eu trouxe aqui para São Sebastião Lued Luna, Selmar, Badia Sade, Lanlan. E então foi uma coisa bacana. Agora está tudo parado, né? Sim, Mas mas tem que retomar, né? Vamos torcer para que as coisas voltem, pelo menos aos sim, eventos físicos, que a gente possa, enfim, ver esses encontros pessoalmente, né? A gente está sim. aí entendendo o digital e tirando o proveito máximo que ele pode gerar, mas a saudade dos encontros está muito grande, né? Vamos ver. Estamos nos reinventando. Estamos reinventando. Nessa parte de curadoria, como é que você leva, pensando um pouquinho assim na parte prática, o que você leva em consideração quando você vai fazer um trabalho assim de curadoria de conteúdo? Como é que tem a coisa do seu repertório, eu imagino, mas existe um trabalho prático sobre isso, assim, alguma estrutura, como é que você pensa isso? Que é um assunto que interessa bastante a gente aqui.
Estrutura para a curadoria, cada contratante te dá diferente, né? Quando eu fiz, por exemplo, Prata da Casa, no Sesc Pompeia, eu recebia em casa caixas de papelão, assim, gigantescas, com CDs até a tampa. E ali eu tinha Imagina, que deve ir. ser nada fácil. E aí eu tinha que descobrir as coisas. Mas o que para mim, o recorte mais importante em se tratando de música brasileira é buscar o máximo possível abrir o leque desta diversidade que eu acho que é a nossa principal riqueza. Eu acho muito importante, acho de fundamental importância, na verdade, que a gente não fique se prendendo ao que já é conhecido, a repetir sucessos. Não é o papel do curador, muitas vezes o contratante exige um pouco isso, mas eu acho que nós, enquanto curadores, a gente deve insistir, por outro lado, em trazer uma harmonia para essa balança, sabe? Acho que é importante, como eu te falei aqui, de Ana Vitória e Patrícia Bastos, né? Ana Vitória bombando no país inteiro e Patrícia Bastos, que é esse talento, que é uma cantora madura, com pouquíssimo espaço de mídia. Então, se eu tenho a possibilidade de abrir essa porta para ela numa TV aberta, numa TV como a TV Cultura, é isso que eu vou tentar fazer. Então, a minha curadoria, ela segue uma bússola, vamos dizer, que é a mesma que eu uso no Vozes do Brasil. Eu acho que mesmo que a pessoa não tenha disco, se ela me interessa, se o trabalho me parece ter uma relevância e tudo aquilo que me faz... sabe, querer ir ali dentro da canção e descobrir as coisas, é isso aí que me importa, é isso aí que eu quero mostrar. Entendo, é sensacional. É uma forma de. Isso reveste tudo o que a gente vem falando, inclusive sobre a responsabilidade que você tem, né? E ser um agente Exatamente. nessa função, né? Como é, Exatamente. como é que estão o seu momento agora aí de quarentena, de produção? O que você tem focado e como é que estão os próximos passos com relação a esses projetos? Eu estou muito apaixonada pelo peixe voador e estou muito dedicada a fazer o peixe, porque me faz muito bem. Mas também estou descobrindo novos formatos para o Vozes do Brasil, né? Tenho feito Vozes via digital e tal, então a gente já está retomando um canal Vozes do Brasil no YouTube, já com uma edição bacana, pegando... Como vocês estão fazendo? Vocês fazem comigo, depois guarda, põe aqui, põe ali. Então, eu Aham. estou aprendendo a fazer isso, a me espalhar na rede. Então, canal do Vozes do Brasil no YouTube... a Rádio Vozes está dando um gás novo no site novo, radiovozes.com. Tem o nosso Legal. perfil Rádio Vozes no Instagram, tem o meu perfil Patrícia Palumbo no Instagram, Vamos aproveitar já, o @Rádio Vozes, é isso? No Instagram. @Rádio Vozes, @Patrícia Palumbo no Instagram. O nosso canal no YouTube é Vozes do Brasil, estou fazendo a série Vozes em Casa lá. E a gente também tem o Peixe Voador em todas as plataformas e também no site radiovozes.com, onde dá para ouvir o Vozes do Brasil, que vai para essas rádios todas durante a semana, e também o Peixe Voador. Estou espalhada Sensacional. por aí tudo. É isso mesmo, tem que espalhar. A gente aprendeu que é por aí também. Estamos tentando entrar em todos os lugares para que a gente possa espalhar a mensagem. E a gente está caminhando para o final. Daqui a pouquinho o Instagram deve derrubar a nossa live, que ele tem 1 horinha aí. Algumas pessoas estão conseguindo ter a live no Instagram estendendo aí por mais tempo. O Instagram tem premiado algumas pessoas com isso, então ainda não temos Mas é surpresa, né? essa Sempre uma oportunidade. surpresa. É uma surpresa, eles vão testando. Então a gente está, infelizmente, caminhando para o nosso final e, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela conversa. Se você quiser deixar algum recadinho a mais aqui, alguma consideração pro pessoal que está ouvindo a gente, alguma mensagem de paz. O meu recado é o seguinte: sejam curiosos, curiosas com a música brasileira, com a cultura brasileira, com o que o Brasil tem de bonito, porque a gente tem visto um Brasil muito feio,
sabe? O Brasil feio apareceu, está no poder, mas existe um Brasil que a gente ama e que a gente deve proteger e que a gente deve estimular. Então, se você conhece alguém que está precisando ler, doe livros, sabe? Leve a cultura brasileira por aí afora, espalhe o bom do Brasil pelo mundo, porque de má notícia a gente está até aqui, né? Isso é verdade. A gente tem uma playlist, aliás, mensagem sensacional, e é justamente isso mesmo, estou totalmente de acordo. A gente tem uma playlist aqui do Música em Rede, que todo mundo que passa por aqui indica uma música. Ótimo. Que música que você quer indicar para a gente colocar na nossa playlist, o pessoal ver o que Patrícia Palombo, uma das coisas que está escutando, que está ouvindo? Música brasileira ou música internacional? Fica à vontade, o que estiver te inspirando. Sabe o quê? Já que a gente está falando de espalhar música boa, já que a gente falou disso, de seduzir primeiro para depois dizer o que a gente quer dizer, ouçam Bunda Lelê, o funk que Adriana Calcanhoto gravou no seu disco novo. E eu não vou nem dizer por quê. Ouça, preste atenção na letra, por favor. Sensacional. Adriana Calcanhoto, Bunda Lelê, está registrado aqui. Patrícia, muitíssimo obrigado mais uma vez. Uma honra conversar com você. Valeu pelo seu tempo. Espero que você tenha se divertido. Adorei. Eu também adorei. Valeu demais. Até uma próxima. Sinta-se convidado já para o nosso podcast. Em breve iremos Muito conversar obrigada. para trazê-la para cá. Então, quem está aqui assistindo a gente, amanhã sai um episódio novo com Natália Birkholz, da Trop Press, assessora de comunicação de muita gente bacana aí, Baiana System, Natiruts e muita gente importante também, brasileira, nacional e internacional, e Marcelo Manso, do Mais Brasil, que tem um canal, um portal sobre música brasileira também. E foi um papo muito legal sobre comunicação. E é isso, obrigado, Patrícia. Ficamos por aqui. Até uma próxima. Grande beijo, saúde, se cuida e valeu. Parabéns pelo trabalho, tá muito bacana. Muito Até obrigado breve. mesmo. Beijo.